madrugada tivemos aí ataques aéreos de Israel contra o Irã nessa retaliação 6 dias após o Irã fazer seu contra-ataque. Para a gente falar sobre isso, eu queria juntar duas perguntas nesse sentido. Os Estados Unidos vetaram o reconhecimento da Palestina como Estado na ONU. Como isso, na verdade, na avaliação de vocês, dá respaldo para que o governo de Benjamin Netanyahu continue o massacre em Gaza? E eu junto a essa pergunta, falando dessa retaliação aí de Israel, que realizou um ataque com mísseis e drones contra um complexo militar do Irã, como essa retaliação, Israel falou de não querer buscar uma guerra total na região, mas fez mesmo assim essa ofensiva, esse novo ataque contra o Irã. A quem acredite nesse discurso de Israel? E aqui eu volto e eu começo com você, Hugo. Obrigado, Fê. Bom, eu acredito que primeiro o ataque de Israel contra os comandantes iranianos na embaixada em Damasco, que é um crime, você não pode atacar uma representação diplomática. Por outro lado, foi a ingenuidade do Irã, supor que Israel não o faria. Israel, que não tem respeitado direito humanitário mínimo, evidentemente não ia respeitar a Convenção de Viena, dentre outras convenções que foram violadas ali. O ponto fulcral é: Israel fez aquele ataque para melar as pressões que o governo Biden estava sendo obrigado a fazer contra ele, por conta do massacre em Gaza e a possível invasão em Rafah, que se acontecer, vai ser trágica. Então, o governo Netanyahu, de maneira maliciosa, violando direito internacional, atacou as lideranças iranianas, sabendo que o Irã ia precisar retaliar para mostrar poder de dissuasão. Obviamente, o Irã não iniciou uma guerra, ele mostrou capacidade de atingir o território israelense e buscou mapear o Iron Dome, que é o sistema de defesa israelense. Israel fez um nariz de palhaço, fez um ataque de palha ontem para mostrar que pode atingir ou testar as defesas iranianas no interior do país, onde ficam as principais instalações nucleares. Então, o que um está fazendo para o outro é rosnar e mostrar que, olha, se iniciar uma guerra aqui, eu vou atacar suas instalações nucleares, o que pode provocar um grande desastre. Embora o Irã tenha procurado mirar menos nas instalações nucleares de Israel e sim na base militar israelense no sul, lá em Nevatim, que é a principal base de Israel, por sinal, de onde Israel atacou a embaixada iraniana em Damasco. Isso é fruto de uma conflagração muito complexa, que põe de um lado os países do sul global, a Eurásia, o BRICS, contra a velha ordem imperial. E isso gera um atrito ali direto entre esses dois blocos naquela região do planeta. Uma coisa vital, que é a circulação de capitais e a circulação de energia. É essa disputa que está ali. É uma disputa que pode sim gerar não só uma grande guerra regional com proporções catastróficas, como até uma guerra mundial. Na verdade, Irã e Israel, eles expressam as duas pontas de dois sistemas. A velha ordem imperial, que vem do século XIX, o imperialismo naquela forma do século XIX, contra essa ordem que se insurge e que se organiza em torno, basicamente, de China e Rússia, prioritariamente, mas que envolve o próprio Brasil e o BRICS. É essa briga que está havendo, na minha opinião, e é tudo muito sério, né? É tudo muito sério, muito grave. Perfeito, Hugo. Agradeço a participação do Hugo. O Hugo, infelizmente, tem que sair um pouco antes do fechamento aqui do outubro. Obrigada, Hugo, por mais uma participação, um bom final de semana. Leonardo, também quero te ouvir sobre. Bom, eu, respondendo à primeira questão, né, o veto, por óbvio, dos Estados Unidos mantém, né, ou pelo menos continua subsidiando uma política de colonização e, portanto, uma política de violência, na medida em que, formalmente, a Palestina, ela não é reconhecida como um Estado pleno e soberano, pelo menos no âmbito da Organização das Nações Unidas, né? Ou seja, assumindo todos os status possíveis, né,
institucionais e simbólicos de legitimidade de um Estado soberano, embora com a limitação da questão territorial, né? Mas, assim, o veto dos Estados Unidos, porque o que acontece? Desde o contra-ataque, né, do Irã, a reação do Irã, se tentou construir na imprensa, inclusive por alguns influenciadores, eu até acompanho esses influenciadores sionistas, né, de direita e de extrema-direita, de que a ação do Irã, né, a reação do Irã acabou servindo para que saísse do isolamento, né, de um suposto isolamento, que existia em função do genocídio impetrado na faixa de Gaza e também na Cisjordânia. Contudo, quando a gente vai analisar as ações concretas, como, por exemplo, a própria votação, né, para o reconhecimento do Estado da Palestina no Conselho de Segurança, a gente nota que os parceiros de Israel continuam os mesmos, né, que é Estados Unidos e, quando vai para o pleno, Ucrânia, né. Eu acho que tudo, né, que o Hugo falou, que eu tenho plena concordância, eu acho que, de fato, o Netanyahu ele não pode encerrar essa guerra, ele tem que escalonar de alguma maneira, nem que seja escalonar de uma maneira controlada, como ele está tentando fazer com esse embate de rugidos entre Irã e Israel. Eu também entendo que a reação, o contra-ataque de Israel ao que aconteceu em sua embaixada, acabou a comunidade internacional, diferente do que seria em anos anteriores, a comunidade internacional acabou, e a população, as populações, né, a institucionalidade internacional, o direito internacional acabou assumindo, acabou naturalizando, acabou aceitando. É isso que eu estou querendo dizer, né? Não houve também um alarde, como se tentou construir, a partir do lobby sionista e da própria ação dos Estados Unidos, da OTAN, de alguns países europeus, como a Alemanha, uma grande reação ao que, de uma maneira justa, do âmbito do direito internacional, o Irã realizou, muito pelo contrário. Então, a minha percepção é que o Irã, desde o começo da ação do genocídio israelense em Gaza e na Cisjordânia, ele estava com uma tática de saturação da estrutura dos aparelhamentos israelenses, né? Seja pela ação no Iêmen, no próprio Líbano, né, com Hezbollah, etc. Mas ele conseguiu, de alguma maneira, entrar no cenário do embate, propriamente dito, no centro do embate, sem que ele tivesse tido uma reação como ocorreu no começo do genocídio israelense, né? Em que se tentou apagar totalmente os 75 anos de ocupação e que Israel estava estabelecendo somente uma reação justa ao ataque terrorista de 8 de outubro, né, de setembro, agora até me fugiu, né, o ataque terrorista do final do ano passado, né. Agora não, agora eu acho que Irã conseguiu entrar de uma maneira bastante natural, se é possível usar esse termo, no centro do conflito. Obrigada, Leonardo. Joana, a gente fecha o outubro com você hoje. Bom, eu queria complementar aqui os meus companheiros de bancada com a recomendação de um artigo que eu estava aqui com ele do lado, do Le Monde Diplomatique do mês passado, de março. É um artigo que eu li, que eu achei muito interessante, do Eric Alterman, não Altman, Alterman, que fala sobre o lobby dos judeus sionistas nos Estados Unidos. E sobre como o sionismo nos Estados Unidos se tornou uma agência de influência econômica tremenda, inclusive sobre as universidades, né?
gerando, então, uma perseguição a qualquer tipo de antisionismo. Claro, aqui no Brasil isso ocorre em alguma medida, né? Mas nos Estados Unidos isso envolve, acho que um volume de dinheiro mais pesado, talvez, né? Inclusive porque também lá o antisionismo é mais forte, mais organizado, inclusive dentro da comunidade judaica antisionista. Né? Então, os Estados Unidos está muito comprometido com esse lobby sionista, tanto no parlamento como no executivo. Esse é aquele ponto que democratas e republicanos se encontram na política interna dos Estados Unidos, né? Sobre essa questão da negação dos Estados Unidos à construção de um Estado palestino, é bom lembrar alguns dados básicos, que desde 2012 a Palestina é considerada um Estado observador não membro da ONU. Mais de 140 países da ONU já reconheceram o Estado da Palestina. Isso já é um número suficiente, porque já tem mais de 2/3 do total da ONU para se estabelecer, se concretizar esse pedido de que a Palestina seja reconhecida como Estado-membro. No Conselho de Segurança, nessa votação que aconteceu, teve os Estados Unidos como veto, mas é bom lembrar também que Reino Unido e Suíça se abstiveram dessa posição, e a gente está diante de uma situação em que abstenção é genocídio também, né? Diante de uma abstenção também se tem que punir e se tem que criticar igualmente. E aí eu fico pensando sobre essa estrutura do sionismo enquanto uma forma específica do racismo, né? Porque eu queria ver como reagem o tempo inteiro, na realidade, a comunidade sionista, quando se fala, por exemplo, críticas ao Estado de Israel, em geral, a reação é de se falar, não, mas então você é contra um Estado judeu, se você é contra o Estado judeu, você é racista, né? Enquanto que é uma armadilha discursiva aí, porque, na verdade, a própria existência de um Estado étnico-racial hierarquizado a partir de uma lógica de apartheid é racista, né? Então, nesse caso, negar um Estado da Palestina é o absoluto... na verdade, um crime contra a humanidade. É a reincidência de um crime contra a humanidade, né? E aí, para concluir... o cinismo do representante do porta-voz da Casa Branca não podia ser maior, né? O John Kirby, ele fala o seguinte, que ele acha que o Estado palestino deve ser criado, mas com negociações diretas entre as partes. Como se houvesse qualquer condição de negociação entre Israel e Palestina na atualidade. E aí ele fala o seguinte, abro aspas, acreditamos completamente na solução de 2 estados e num Estado para o povo palestino. Acreditamos que a melhor e mais sustentável maneira de fazer isso é por meio de uma negociação direta entre as partes. Quer dizer, é o cúmulo do cinismo. Eu não consigo encontrar nada mais cínico do que isso na atual condição de genocídio que ocorre hoje, né? A negociação entre as partes, entre um povo que está exterminando o outro, um Estado que está exterminando um povo, né? Então, é realmente indignante e acho que cada vez mais emergencial que se debata isso em todos os espaços, né? Nesse sentido, louvar a iniciativa do Breno, que está numa missão da luta palestina, né? Espalhando o seu livro, que é muito bem informado sobre esse assunto e precisa ser comprado e lido. Perfeito,